A gente está falando ao vivo aqui do bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana, onde essa situação ela foi registrada hoje pela manhã. São 12 horas e 17 minutos e não temos 3 horas que essa ocorrência ela foi gerada para a Polícia Civil de Pernambuco. Isso aconteceu aqui na rua Rio Azul. Isso aqui é a beira-canal. A gente pode mostrar aqui com as imagens do Eric Nascimento, né? E aí, essa via, quando você segue por ela, você vai passar pela rua Barão de Souza Leão, vai bater até no túnel, né, que fica atrás do shopping até chegar na Via Mangue. E foi exatamente nessa via que essa situação ela foi registrada por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira, tudo gravado por câmeras de segurança. A gente consegue, inclusive, observar nas imagens quando o homem proprietário desse veículo, dessa SUV, né, que aparenta ser um Hilux de cor branca, ele está simplesmente voltando para o carro, ele está voltando para o veículo. No momento em que ele está retornando, o que é que acontece? Alguns homens em um outro carro, que aparenta ser um carro modelo Tracker de cor preta, eles saem desse veículo, rapidamente abordam esse homem. Eu até disse que ele é proprietário, mas não sei se ele é proprietário ou motorista, de toda forma. E aí, esse homem sai do veículo, já deixa tudo com o bandido que entra no carro e logo depois eles vão embora. Essa ação, para você ter uma ideia, isso aconteceu em um intervalo de tempo muito curto, menos de 1 minuto, e tudo foi registrado aqui na rua Rio Azul, como o Eric Nascimento ele pode mostrar. Nesse local onde aconteceu esse crime, funciona um posto de combustível. E do outro lado, seguindo inclusive no mesmo sentido da via, há um outro posto de combustível. O que chama a atenção, esse posto, ele funciona por 24 horas. Ele já é normalmente bastante movimentado. E mesmo assim, os bandidos não se intimidaram. Praticaram um crime, levaram este carro, um carro de luxo, né, um carro modelo Hilux, um SUV, avaliado realmente em um valor bastante elevado, e esses homens acabaram subtraindo este veículo. Existem inclusive outras informações que estão circulando de que outros carros desse mesmo tipo, né, de segmento estariam sendo levados aqui na zona sul da capital pernambucana. É um alerta, né, que está sendo passado, né, informações que chegaram inclusive para a nossa produção, para esse tipo de ação delituosa que está sendo registrada. A gente mostra inclusive aqui o movimento, né, na rua Rio Azul, e que dá para a gente ter uma ideia de como está a situação aqui no local, onde os carros estão passando aqui normalmente. É uma via movimentada e aí os carros conseguem passar sem nenhum tipo de dificuldade. Quando a gente observa isso, basta projetar, Gernan e todos que estão aqui assistindo ao balanço geral, que a movimentação era a mesma no momento em que esse assalto ele foi registrado. Por quê? Porque essa é uma via de muito fluxo de veículos. E veja, meio-dia e está dessa forma. Imagina por volta das 9h30 da manhã, quando a gente ainda está naquele finalzinho do horário de pico, pessoal seguindo para o trabalho e utilizando essa via, por exemplo, como uma dessas alternativas. Pois bem, foi isso que aconteceu. E aí, a gente está, nesse momento, aqui no local muito próximo, né, desse posto de combustíveis, onde essa situação ela foi registrada na manhã desta sexta-feira, e aí a polícia está na busca desses bandidos. A polícia está em busca, né, dos homens que praticaram esse crime e, claro, munido, né, dessas informações, baseado também na câmera de segurança desse posto de combustíveis que acabou flagrando essa ação criminosa. Pela imagem que a gente pôde perceber, a pessoa que estava conduzindo, né, esta Hilux não estava sequer abastecendo. Ela teria parado, talvez, para utilizar algum dos serviços do estabelecimento. No momento em que foi sair, a vítima foi abordada pelos criminosos. Uma ação muito rápida, cerca de 1 minuto. Esse homem foi abordado pelo bandido, saiu de perto do carro. E esse carro ele foi levado nessa direção. Quando a gente olha aqui, exatamente nessa direção, como o Eric Nascimento ele pode mostrar, lá ao fundo a gente vê a movimentação na rua Barão de Souza Leão. Lá ao fundo, o Eric Nascimento ele está mostrando a movimentação na Barão de Souza Leão, a continuidade. E aí aquela coisa, não se sabe se esses bandidos cruzaram para a esquerda, seguindo pela Barão de Souza Leão e chegando na Avenida Mascarenhas de Moraes, que também podem ter acesso à Estrada da Batalha, ou se foram em frente ainda por Boa Viagem, passando pelo shopping, pegando a Via Mangue. São algumas dúvidas que ficam sobre o destino que esses bandidos tiveram com este carro
porque foi roubada. É um caso, né, que está sendo investigado pela polícia. E aí, Gernan, a gente vai permanecer aqui no local